podermos, nesta noite, estarmos reunidos, congregados, certamente abençoados pela presença do Espírito Santo do Senhor, que está a nos consolar, a nos confortar, a nos encher de graça e assim fazer das nossas vidas cada dia mais grandes bênçãos, não é verdade? Nós estamos aqui hoje, é domingo, primeiro dia da semana, e expressamos a nossa gratidão a Deus pela presença do Senhor que nós cantamos nessa noite. A tua presença, ela enriquece as nossas vidas, ela enche essa casa de poder, ela dá a cada um de nós a expansão do reino de Deus que chegou até você e a cada um de nós. Então, vamos aproveitar este momento quando nós cantamos, não é verdade? E sentimos realmente o fato dessa presença do Senhor em nossas vidas. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida que está a nos visitar nessa noite. Quem são as pessoas que estão nos visitando? Levante assim a sua mão, por gentileza. Temos um casal aqui, todos até cumprimentamos, temos mais duas moças lá. Não adianta se esconder, você já é nossa. Tá? Então, nós vamos expressar nossa gratidão, igreja. Vamos nos colocar aqui pé para dar uma palavra, uma saudação bem bonita para esses que aqui estão a nos visitar, para que eles não sejam somente visitantes, mas cooperadores também dessa obra e temos uma demonstração do nosso carinho, do nosso amor. Vamos lá? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Podeis assentar, queridos. Pois bem, antes de nós passarmos para a palavra, eu queria dizer também que essa semana é uma semana de muita atividade da tua igreja, da igreja Batista Betel, que tem as suas atividades ao decorrer dessa semana também, né? Nós temos dois cultos habituais que já estão dentro do nosso calendário. Quarta-feira nós temos esse culto bíblico. Eu gostaria que você não ficasse em casa, pode vir, que é bênção, tá? Como diz o Mineirinho, é bênção demais da conta, então venha. A tua presença vai enriquecer ainda mais a nossa igreja, o povo de Deus. Então vem, porque é importante a sua presença. Assuntos muito importantes são tratados nesses estudos também, né? Então eu quero convocar toda a igreja, os amados irmãos, para que estejam presentes. Tá bom? Tá no máximo. Então, a bênção do Senhor para as nossas vidas. Então, enriquece a cada dia. Quarta-feira, às 19h30. Sexta-feira, culto de oração. É importante, querido, você está chegando no final da semana, último dia praticamente da semana, né? De segunda a sexta, embora tenha um sábado. Mas venha orar. Tem sido um culto muito maravilhoso, onde Deus tem respondido às nossas orações. Então venha, porque é importante a sua presença aqui neste lugar também, tá, queridos? Então, fica aqui o nosso comunicado. Eu gostaria que nessas orações os irmãos estivessem orando por nós, que nós vamos viajar. Não é um simples passeio, nós estamos indo para uma capacitação de líderes, né? É uma viagem bastante distante. Então eu gostaria de dar mais de 1.000 quilômetros de viagem. Eu gostaria de pedir a oração dos irmãos para que estejam orando por nós. Eu, mas o pastor Zé Filho, vamos sair nessa madrugada. Outros pastores também estão se dirigindo para lá, para Poços de Caldas, onde nós passaremos de segunda até na próxima sexta-feira. Nós estaremos regressando, se Deus assim permitir. Então, queridos, é importante que você esteja orando por cada um daqueles líderes, porque nós vamos lá. Porque é importante a nossa participação também, porque nos abastece também, tá, queridos? Tudo bem. Nós estamos preparando para daqui mais de uns dias, né? Já está dentro do propósito da igreja. Dentro em breve vamos começar a trabalhar também na Frei Gaspar, tá bom, queridos? Nossos amados irmãos que são de lá também. Nós vamos começar a trabalhar em Frei Gaspar, reunimos e vamos, assim que possível, já vamos começar a marcar as cultas, visitas lá em Frei Gaspar. Então é importante que a igreja esteja envolvida. E também, queridos, no próximo dia 18 de
outubro. Está marcado, nós vamos sair daqui. É uma viagem bastante distante, mas eu gostaria que os irmãos tivessem atentos, já conversando sobre isso. Nós vamos lá para um lugar Machacalim. Eu falo que é Machacalim, eu falo, tá? Lá numa tribo indígena, onde tem um casal de missionários que está fazendo um brilhante trabalho lá. É um grande desafio. Então, queridos, nós vamos lá para cooperar com aquela obra, tá bom, queridos? Então, ajudar naquele missionário, aquele casal de missionários que ali está. Mas, queridos, como nós falamos, essa é uma noite de muita bênção. Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias na palavra do Senhor, que está lá no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 3, versículo 4 e o versículo 5. Apenas esse versículo. Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 5. Aqueles que puderem ficar de pé, por gentileza, é importante. Está impresso que também está aqui no nosso data show, mas você que está com sua Bíblia nas mãos aí também, é importante nós olharmos para a palavra de Deus. Diz assim: meus irmãos, na minha versão aqui, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. E todo o povo de Deus diz: amém. Pai, fala aos nossos corações nessa noite, através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade neste momento, quando vamos decorrer da tua palavra. Fala aos nossos corações, pois nós queremos ouvir somente a tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Podeis assentar, meus queridos. Queridos, quando eu leio um texto como esse, que fala sobre este assunto, que fala sobre a aprovação dos tempos que nós estamos a viver, eu olho para a vida de um homem enquanto Tiago, um discípulo autêntico que foi chamado pelo Senhor Jesus para ser o seu discípulo, ser o seu seguidor. E em tudo Jesus sempre mostrando e ensinando, ele categoricamente sendo obediente à vontade daquele que o chamou e confiando plenamente em tudo aquilo que o Senhor estava falando. Ele teve um tempo suficiente também de deixar gravado uma mensagem daquilo que ele ouviu, para testificar a nós outros que haveríamos de nascer em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz que tornamos-nos novo quando nós aceitamos e recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Eu fico a pensar que Tiago era um homem que tinha um conhecimento dessa verdade, mas ele vivia simplesmente distante, porque a lei que era interpretada pelos judeus dava direito somente àqueles que eram doutores, àqueles que tinham uma situação que pudessem assim dar liberdade para que eles tivessem acesso àquelas leis que estavam escritas e estava exposta na sinagoga dos judeus. Porém, nem todos os judeus tinham direito de ir até aquele livro chamado sagrado, mas todos tinham o direito de ouvir aquilo que estava expresso dentro da palavra. E aquele era o momento que os judeus estavam ali. E quando nós olhamos para Tiago, sabemos que Tiago também era um dos discípulos, e ele tinha suas raízes judaicas. Ele era um homem judeu. E ali ele foi chamado para que ele pudesse ser um discípulo do Senhor Jesus. E nós sabemos que ele, ao contemplar as aflições que Jesus estava a passar, e eles também estavam sofrendo muito pelos ataques que até mesmo os principais da sinagoga dos judeus iam ao encontro para açoitá-los, para confrontar, para tirar a liberdade de que o Evangelho de Cristo fosse anunciado. Mas isso não foi possível, porque todo o poder é dado dos céus àquele que busca em servir ao Senhor. Tempos de aflições, eles podem surgir em nossa vida, mas a palavra de Deus diz que nós devemos ter bom ânimo, porque o próprio Senhor Jesus,
isso a Tiago, ao ensinar isso aos demais discípulos que ali estavam, ele disse para que eles tivessem bom ânimo, porque ele estava para uma vitória, e aquela vitória não era unicamente de Jesus, mas era de todos aqueles que creem no unigênito Filho de Deus, ao qual nós também fomos enxertados nessa obra, e hoje recebemos com liberdade o amor do Pai, e todas as aflições do tempo que nós estamos vivendo, e até mesmo do tempo que há de vir. Não temos que nos apavorar nem nos assustar, porque fiel é aquele que prometeu e cumpre a sua palavra, para que nós possamos permanecer na fidelidade ao nome do nosso Deus. Então, queridos, somos desafiados realmente a estarmos firmes. Quando ele diz, sabendo que a prova da nossa fé produz paciência. Às vezes nós pensamos assim, diante de situações, às vezes a minha fé tem sido tão pequena, mas muitas vezes, sabe o que acontece? Nós, ao invés de depositarmos a nossa fé, a nossa confiança unicamente em Deus, confiando na nossa própria força, corremos o risco certamente de sermos apanhados, porque o inimigo que é nosso adversário, ele não cansa, ele não cessa de nos atacar ou de nos perturbar todos os dias. Mas a palavra de Deus nos enche de esperança diante dessa palavra, porque a fidelidade de Deus, ela é grandiosa e é abrangente a todos aqueles que buscam em servir ao Senhor. As provações que enfrentamos na vida são muitas vezes difíceis de entender. São muitas vezes difíceis de entender. Mas como nós fazemos para entender essas provações que vêm sobre a nossa vida? Às vezes nós começamos a pensar, será que Deus está nos tentando? Deus não tenta ninguém. O nosso Deus, ele é aquele que está à disposição de cada um de nós para exercermos a nossa fé e confiar que ele é capaz de trazer a vitória para aqueles que confiam no Senhor. Nós cantamos um hino que diz assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como está a sua vida? Certamente os problemas vêm. Não estamos isentos das dificuldades ou dos problemas que eles virão. Jesus não está mostrando aqui que nós teremos uma vida tranquila, não. Mas como ele também não teve uma vida tranquila, ele está mostrando um fato muito interessante: confiar unicamente no Senhor, o nosso Deus, confiar nele, para que as provações que enfrentamos na vida não tornem-se muitas vezes difíceis de entender. Perguntamos por que Deus permitiria tais dificuldades e como elas podem ser para o nosso bem. Como? Certamente, aquele que é provado, ele precisa ter uma resistência. Agora, como resistir os dias maus? Nós confessamos diante do Senhor o nosso pecado, e a palavra de Deus diz que confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, diante dessas situações, as aflições que estão à nossa frente, ela não é capaz de nos inibir e trazer para nós a derrota, mas confiando que vitoriosos nós seremos, porque a nossa vitória, ela está nas mãos do Senhor, para dar a todos aqueles que creem no unigênito Filho de Deus, todos aqueles que realmente valorizam o sacrifício de Jesus, que foi otorgado por nós lá na cruz do Calvário, ali selando certamente que todas as aflições o Senhor tomou sobre si, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, enfim, tudo aquilo que estava proposto para o nosso sofrimento. Certamente ele vendo que nós, o Pai Todo-Poderoso, ele vendo que nós não teríamos força suficiente para suportar tais aflições, ele envia o seu Filho amado a este mundo para a remissão dos nossos pecados, para sofrer por nós, para dar a sua vida em resgate das nossas vidas. Certamente nós precisamos de valorizar esta palavra que vem do próprio Deus. No entanto, a sabedoria divina é maior que a nossa compreensão limitada. Temos que saber disso, querido. Nós somos limitados, por mais que nós tentamos entender, precisamos de nos esforçar.
porque a limitação está em nossa vida. Mas o nosso Deus é um Deus pleno, Ele não é um Deus limitado. Simplesmente Ele sofreu, mas Ele venceu. E nós também o venceremos. Amém, queridos? Precisamos de valorizar o sacrifício de Jesus. Precisamos de colocar diante do Senhor a nossa adoração a Deus. Se estivermos em dificuldade, é só chamar, que Ele nos atende por socorro. Ao coração aflito, o Senhor derrama as bênçãos para dar paz ao coração que está aflito. Faça em prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não abrir a janela do céu e derramar bênçãos com grande abastança, certamente é isso que o Senhor quer fazer em nossa vida. Fazer prova do Senhor é nós colocarmos a nossa fé diante do Senhor e confiar unicamente naquele ser que pode todas as coisas. Não é interrupção dentro da vida daquele que serve ao Senhor, mas Deus é fiel para nos dar esse direito, porque é dado pelo próprio Deus. Deus, como nós falamos na sua infinita sabedoria, permite que passemos por provações para fortalecer a nossa fé e moldar nosso caráter à semelhança de Cristo. Certamente, querido, quando nós confessamos e estamos diante do Senhor, ainda que as provações sejam tão difíceis, não é verdade? Tem hora que vem situações sobre a nossa vida que dá uma impressão que nós não vamos suportar. Aflições do tempo presente. Mas nós bem sabemos que tudo aquilo que Ele já preparou para cada um de nós, quando Ele foi para os céus, depois do terceiro dia que Ele ressurgiu, Ele falou assim: não me encontrarei com vocês, ó Tiago, você também vai, viu? Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, todos vocês são convocados para estarem comigo lá. Lá eu derramarei o meu Espírito que aqui sobre vós, e servireis minhas testemunhas por onde passar, para que vocês possam suportar as aflições que virão sobre vocês. Em outras palavras, Jesus estava advertindo que eles não encontrariam facilidade para pregar a palavra, mas que eles seriam perseguidos. Às vezes, queridos, nem perseguidos nós estamos sendo, mas às vezes achamos que estamos perseguidos, sabe o que é? Pela nossa falta de conduta cristã. Nos esvaziamos de Deus e deixamos que os nossos problemas sejam maiores do que aparentemente o nosso Deus. Vamos inverter esses valores, queridos. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de lançar fora as nossas aflições. É tempo de colocar diante de Deus, fazer prova dele. E para que essas aflições não venham ocupar o tempo e o espaço que vem do nosso Deus. Por isso que nós precisamos estar confiantes. Cada aprovação é uma oportunidade para crescer em perseverança. O que é perseverança? É persistir em buscar todos os dias. Ontem eu orei, mas e hoje? Você já orou? Você já buscou a Deus? Ontem você já orou, mas hoje você precisa continuar contrito com o Senhor em oração e busca. A nossa guerra é constante, não é por um dia nem por dois. O inimigo ele não cessa de estar a nos perturbar. Mas a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o busca e o teme. Por isso nós precisamos de buscar o Senhor todos os dias da nossa vida. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, quais são as perseguições que você tem enfrentado, eu não sei quais são as aflições que você tende a passar ou que está a passar. Mas uma coisa eu sei: se nós lançarmos as nossas ansiedades diante do Senhor, Ele nos purifica de todo pecado. Ele nos dá essa advertência para que possamos confiar unicamente no soberano Deus. Não há outro Deus senão o nosso Deus. Você pode acreditar, esse Deus que está escrito aqui para nós dentro da sua própria palavra, que Tiago, depois de passar por grandes provações e foi levado a sua vida até a morte, mas ele não simplesmente confiou na sua própria força, mas colocou-se diante de Deus e foi fiel até a morte. Para quê? Para receber a coroa da justiça que está preparada para todos aqueles que buscar em servir ao nome do nosso Deus. É necessário, queridos, que nós coloquemos a nossa vida diante do Senhor todo momento para que possamos crescer nessa fé. Quando nossa fé é testada, aprendemos a confiar mais profundamente em Deus. Em vez de nos desanimarmos, somos chamados a considerar essa provação como uma oportunidade de grande alegria em nossa vida. Querido, quem aqui já foi no pé de banco que está carregado? E você vê uma manga bem bonita que está lá em cima, você não joga pedra na manga verde, é certo que você pode até acertar a manga verde,
mas você procura caprichosamente derrubar aquela que te agradou aos seus olhos. Saiba de uma coisa, que diante dessa situação, o brilho da palavra de Deus, ela está diante de você. O inimigo, ele não vai lançar pedra naqueles que já estão ali debaixo dos seus caprichos. Portanto, nós somos alvo do inimigo. Às vezes nós olhamos e vemos pessoas dizendo assim: pastor, ora por mim porque eu estou sendo perseguido. Olha, queridos, preste bem atenção. Em todo momento nós precisamos de orar sim. Deve pedir o pastor para orar, deve pedir aos irmãos para que orem pelas aflições que você está a passar. Mas procure se libertar dessa aflição. De que forma? Lançando diante do Senhor a sociedade. Porque praticamente você tem que ter o cuidado de buscar no Senhor. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Amém. Devemos confiar unicamente nesse Deus. Não há algo que seja semelhante à vontade do Senhor. Somente nós podemos ver que a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Ele tem prazer em te abençoar, Ele tem prazer em te livrar das tentações, das provocações que você tende a passar. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se estribe no seu próprio conhecimento. Às vezes, queridos, nós sabemos que somos limitados, mas queremos com a nossa própria força desafiar o império do mal. Não é assim. Precisamos fortalecer as nossas vidas. Sabe por quê? Porque a luta que nós enfrentamos, ela não é nossa, ela é do Senhor. Sempre quando eu olho para isso, queridos, e vejo dentro da própria palavra de Deus, alguém que trouxe grande exemplo para nós. O apóstolo Paulo, ao declarar isso, depois que ele era aquele perseguidor e ele sabia muito bem das estratégias, como perseguir os cristãos que ali estavam, levá-los à aflição daquele tempo presente que ele estava vivendo. Mas um dia ele fez uma renúncia porque o Espírito de Deus, o próprio Jesus, o encontrou na cidade de Damasco e ali fez com que ele pudesse refletir naquilo que dali para frente seria a sua vida. Ao ponto que depois dele ter esse privilégio de viver ao lado do Senhor, ele disse: olha, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. As coisas deste mundo ficaram para trás, eis que tudo se fez. O Senhor, que é o nome de Deus, Ele precisa estar presente na sua vida. Se você está enfrentando essa dificuldade, as lutas têm sido grandes, confia no Senhor, entrega diante do Senhor a sua vida. Às vezes são familiares que estão presentes diante de nós, que trazem para nós as preocupações. Mas coloque o nomezinho deles lá na presença do Senhor. Ore por ele, pague o preço da oração, da sua fé, que tem que ser genuína, firmada no Senhor. E cada dia você vai encontrar o amparo deste Deus, porque aquele que é fiel, que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Um dia nós seremos. Essa obra de Deus se completará em nós. Quando a graça e a misericórdia do Senhor que nos alcançou, nos fazer com que possamos comparecer diante de Cristo Jesus, e ali nós podemos ver a glória de Deus se manifestar em nossa vida, e para todos sempre nós estaremos com Ele. Amém, querido? Amém. Essa é a missão dada pelo Senhor. Se nesse tempo presente, as aflições que têm vindo contra cada um de nós permanecemos firmes e constantes, seremos inabaláveis, porque a palavra de Deus, ela nos mostra assim, sempre firmes e constantes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, ele não é vão do Senhor. É só confiar, queridos. Então não ande na desconfiança, mas entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo. A obra do Senhor não é uma obra pela metade. Ela é concluída quando nós colocamos a nossa fé diante do Senhor e esperamos nele. É assim que precisamos de fazer a cada dia na nossa vida. A sabedoria de Deus se manifesta em seu plano para as nossas vidas. Mesmo quando não conseguimos enxergar o propósito imediato das provações, Ele está sempre trabalhando para o nosso bem, usando até mesmo os momentos mais difíceis para nos aproximar dele e nos preparar para a bênção futura. Eu sempre digo isso, queridos, quando a gente olha para Josafá, o personagem da Bíblia, o rei, lá
Em Crônicas, capítulo 16, 17, conta a sua história. Um dia ele estava numa aflição muito grande. As provações estavam diante dos seus próprios olhos. E de repente, quando ele olha e vê o número do exército de inimigos que estavam com todo o poder na mão, com os armamentos muito fortes, Josafá se olhou, ele seguiu e olhou e viu que ele estava em desvantagem diante de tanto daqueles que estavam à sua frente. Mas uma coisa, Deus chamou a sua atenção e olhou para ele e falou assim: Josafá, convida o povo, reúne o povo aqui e não entre em guerra com aquele povo, porque essa guerra, ela é minha, é do seu Deus. Amém, queridos? Amém. É só confiar. O que Josafá fez? Ele começou a clamar e chamou o povo e conclamou o povo a clamar e bendizer o nome do nosso Deus. Sabe a única coisa que o povo fez? É ver a vitória. E de repente, quando Josafá olhou para o campo, os próprios inimigos que estavam trelados ali, fileirados para lutar contra o povo de Israel, para tirar aquilo que era a promessa de Deus para o povo de Israel, Josafá temeu, mas quando ele confiou unicamente em Deus, as provações foram vencidas, porque Deus se fez presente ali e ele obedeceu aquilo que Deus ordenou para ele. Você quer ser vitorioso? Não pense simplesmente no fato de que você pode todas as coisas, mas para isso você precisa confiar inteiramente a sua vida ao Senhor, o nosso Deus. É assim que Josafá fez, e ele viu a vitória. Os próprios inimigos se levantaram uns contra os outros, e eles simplesmente foram lá colher o fruto da vitória que Deus deu ao seu povo, de mantimentos, ouro, prata, e tudo aquilo que aquele que se escapou fugiu das carreiras. E eles foram lá e recolheram todos os bens necessários para a sua nação. É assim que Deus faz. Queridos, nós estamos passando por momentos difíceis. Não temos certeza de nada do dia de amanhã. Há muitas controvérsias diante de situações daquilo que nós ouvimos, dos jornais que nos assustam, das redes sociais, daquilo que nós vemos. E de repente muitas pessoas estão apavoradas e uns estão entrando em choque. Ah, vai ser suspenso a rede social, o que eu vou fazer? Olha, para aí. Vivi a maior parte da minha vida sem nem conhecer o que era rede social. O primeiro celular que eu tive um tijolo desse tamanho assim. Eu não podia pendurar aqui, senão a calça até caía se eu não apertasse bem o cinto. Né? Na hora que ia falar com alguém, tinha que levantar uma antena desse tamanho assim. Dentro do ônibus você colocava a antena para o lado de fora para que você pudesse pegar. Né? Então isso. Mas não tinha mais nada a não ser aquilo ali. E foi melhorando. Mas por uma parte, sem conhecer o que estava do outro lado do mundo, as guerras frias que acontecem em nosso planeta, neste mundo tão devastado pela violência. Mas nós bem sabemos que nos últimos tempos ela aumentou demasiadamente, tirando o nosso direito às vezes daquilo que foi dado pelo próprio Deus. E muitas pessoas estão desafiando até o próprio Deus diante das situações, das aflições que estão acontecendo neste mundo. Eu vi uma notícia essa semana de um pregador, ele falando assim que as igrejas estão pregando a mentira, quando eles estão falando que aquele que não crê nesse Jesus não vai para o céu. Ele falou assim: eu duvido, eu tenho até vergonha de dizer aquilo que ele falou, eu duvido que esse Deus de amor vai deixar que muitos crentes vão para o inferno. Não, Deus não vai fazer isso. Ele estava estimulando para que as pessoas pudessem continuar na sua mesmice, fazendo tudo aquilo que é pecado, porque no dia certo Deus vai libertar o seu povo para levá-los todos para o céu. Não basta você dizer eu sou crente, você precisa de crer plenamente a sua vida e dedicar a sua vida inteiramente ao nome desse Deus Todo-Poderoso. Fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, é Ele que dá, certamente. E no tempo de todos aqueles que estão debaixo dessa terra, quando a palavra de Deus diz que seu amor real está espalhado por toda a terra, a sua bondade está sobre toda a terra, ainda dá tempo de pessoas buscarem este Deus, em servi-lo fielmente, para que as aflições do tempo presente não venham trazer confusões para a nossa mente e fazer com que muitos tenham desistido deste amor leal. Precisamos buscar em servir ao nome do nosso Deus. Ele está sempre trabalhando para o nosso bem, usando até mesmo os momentos mais difíceis para nos aproximar dele e nos preparar para as bênçãos futuras.
as bênçãos que o Senhor tem reservado para nós não pode se comparar com as bênçãos que nós já temos recebido hoje. Mas o que Deus preparou para nós precisamos nos empossar dessas bênçãos e na autoridade dada pelo Espírito Santo do Senhor, que opera em nós, fazendo com que nós possamos ter essa plena confiança que o Deus fiel, aquele que prometeu, Ele vai cumprir. Então, seja fiel para que você possa receber a sua recompensa em nome de Jesus. Quantas vezes nós falamos diante desse Deus, daquilo que pode tornar-se bênção para a nossa vida, até mesmo aqueles que duvidam, se eles veem a sua vida que você vivia outrora, e agora aquilo que você está vivendo, deixando essas aflições, embora você vai continuar sendo perseguido, muitos até mesmo tentam debochar para tentar esvaziar a sua fé. Mas aquele que conduz a sua vida, certamente Ele dará pastos verdejantes e águas tranquilas para o refrigério da alma de todo aquele que busca em servir ao nome do Deus Altíssimo. Então precisamos de continuar nessa confiança para encerrarmos este momento. Em meio às provações, devemos buscar a sabedoria divina, pedindo a Deus que Ele nos mostre o que Ele deseja nos ensinar a todo dia. Queridos, aquilo que nós aprendemos ontem, hoje nós precisamos de colocar em prática. Sabe, eu conheci um rapaz que ele chegou na igreja e ele nunca tinha entrado numa igreja. E certamente quando ele entrou, ele ouviu falar que Jesus era amor, que ele tinha o seu poder transformador, que poderia transformar a vida de tantos outros. Quando terminou o culto, ele sentiu assim, na autoridade de sair para pregar para os outros. E quando ele colocou o pé para o lado de fora, ele encontrou os seus amigos. E quando seus amigos foram se aproximando dele, ele falou assim: recebi uma porção dessa palavra, da palavra de Deus. E aquilo que eu recebi, eu quero entregar a você. Jesus te ama. E Ele quer contar também a história da sua vida em nome de Jesus. Então é só nós acreditarmos, sabe, queridos, e confiarmos, porque aquele que prometeu, Ele vai sempre cumprir. E a vontade dele é nos ensinar aquilo que de melhor nós podemos adquirir. Bom é aprender da palavra de Deus, a meditar na sua palavra todos os dias. Hoje pela manhã, quando aqui nós estávamos cultuando na escola bíblica dominical, nós relembramos algo muito interessante, que o culto que nós prestamos a Deus aqui, ele começa na nossa casa. Não é simplesmente começar aqui e findar na nossa casa. Ele precisa começar lá, para que aqui nós possamos nos agrupar e tudo nos vai bem. Sabe para quê? Para recarregarmos a nossa vida e a nossa fé seja apurada no Senhor, para vencermos ao decorrer dessa semana que nós entramos hoje. Precisamos de fortalecer as nossas vidas, queridos. E aí, em meio à provação, devemos buscar a sabedoria divina, pedindo a Deus que nos mostre o que Ele deseja nos ensinar. Ao fazermos isso, descobrimos que cada dificuldade pode nos aproximar mais do coração de Deus. E tudo que Deus quer é que nós nos aproximemos dele. Precisamos de confiar a nossa vida ao Senhor, né? E tudo que Ele nos pede é o nosso coração. Filho, dá-lhe o teu coração. Se nessa noite ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Crentes em Deus, crentes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Sabe por quê? E tudo que Ele preparou é para mim, para você, é para todos aqueles que creem no unigênito do Filho de Deus, mas que entreguem a sua vida com fidelidade. Diz: a partir de hoje, aquilo que está sendo construído na minha vida vai ser construída pelas mãos de Deus Todo-Poderoso. Você pode dizer para o inimigo: olha, você não tem mais poder sobre a minha vida. O domínio que aquilo que dominava a minha vida, todo vício, paixões, tudo aquilo que não agradava ao Senhor, tem o seu fim. Agora é o começo de uma nova vida. E eu estou disposto a seguir este caminho, a andar na pisada do Senhor Jesus. E um fato muito interessante diante dessas aflições que nós enfrentamos, o Senhor nos convida para andar num caminho aplenado. Ele diz: eu sou este caminho, eu sou essa verdade, eu sou a vida. Se você quer ir ao Pai, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é a solução para os nossos problemas. Sabe, queridos, eu não sei como está a sua vida, mas uma coisa eu sei: precisamos de buscar nos aproximar ainda mais de Deus.
porque nós precisamos de aproximar o coração de Deus para que possamos realmente ser fortalecidos, fortalecer a nossa fé e nos capacitando a perseverar com alegria. Tem de vossa alegria, tem de bom ânimo, venci o mundo e vocês também vencerão. E nós vemos: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos, literalmente, Ele não o lança em rosto e seria nada. Peça com fé. Se você, às vezes, não tem sido sábio ao ponto de poder administrar a sua vida espiritual, a sua vida também material, de repente você não está conseguindo administrar, porque às vezes você tem pensado que você tem recebido pouco, mas o pouco que você tem recebido deste Deus fiel, certamente Ele pode te colocar sobre o muito, porque a palavra de Deus diz que aquele que é fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do meu Senhor. Para que isso aconteça, nós precisamos dessa fidelidade. Mas se você ainda não encontrou, nós vamos ouvir uma canção agora. Enquanto nós ouvimos essa canção, eu gostaria que você fizesse dessa canção um momento da sua oração, da sua entrega com o Senhor, e no nome de Jesus você possa sair daqui diferente como você entrou, para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós nessa noite, ainda mais. Mas eu gostaria que você estivesse orando, porque se você está sem força, clame a Deus nessa noite. Faça desse momento a sua oração, e o privilégio que Deus está te dando a cada um de nós que estamos aqui. Se você quiser, é só chamar, e Ele está pronto a te ouvir, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Nós estamos aqui para cantar uma música que se chama Eu Sou Teu Pai. E gostaria que os irmãos ficassem de pé, para que louvássemos todos em uma só voz, e adorássemos o nome do nosso Deus. Você quer que Deus é seu Pai? Amém? Então vamos louvar ao Senhor. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença, vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidades, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força toda sua acabar. E
se precisar, é só chamar. Não preciso de moralidade, eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade, se precisar, é só chamar. Não preciso de moralidade, eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. 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 Não preciso de formalidades, eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. O tempo de aflição que nós temos passado, nós cantamos agora. Não adianta você ser crente passivo para você deixar de ser ativo. Não adianta a sua fé ser uma fé que ela traz consequências de uma razão, muitas vezes, que você não consegue ter a sua integridade diante de Deus. Isso não vai valer. Sabe o que Deus quer? Ele quer uma intimidade com você. Naquilo que nós cantamos, naquilo que nós falamos. Se você quer ficar distante dessas aflições, ou livre, ou exemplo dessas situações, você confia no Senhor de todo o seu coração. Não fique preocupado com o que vai acontecer amanhã, ou que os seus amigos, ou que o seu pai, a sua mãe, o que eles vão dizer a respeito da decisão que você tomou diante do Senhor. Mas não, é você e Deus, sabe? Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus diante do grande tribunal. Porque Cristo, ele vai estar. Ele é todo amor, na verdade, né? Nós temos intimidade com Ele, ao ponto de, Senhor, eu te chamo, eu te convido, Senhor, para ser o meu Senhor, para sentar, Senhor, a minha mesa, vai estar junto comigo aqui, Senhor. Eu quero compartilhar essa verdade, eu quero que essa verdade habite em mim. Se você entendeu o plano de salvação de Cristo Jesus, se você entendeu que você precisa de ser uma nova criatura em Cristo Jesus, eu queria te fazer um desafio. Eu não sei qual é o seu problema, a luta que você está enfrentando, mas creia uma coisa: este Deus que salvou a minha vida, que salvou a vida dessas meninas que estão aqui na frente cantando, e de tantos outros que aqui estão, sem desmerecer você, Ele também quer ter essa intimidade com você, em nome de Jesus. Deus, a partir dessa noite, Ele quer quebrar esses laços malignos que tem feito você escravo de Satanás. Essa que é a verdade. Ele quer purificar de toda a injustiça. Eu não sei como está a sua vida, mas Deus sabe. Eu quero te convidar, nessa noite, eu gostaria de orar pela sua vida. Você que está passando por essa situação e quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite, fala: Senhor, nessa noite eu ouvi a tua voz, eu entendi que essas aflições do tempo presente têm me perturbado, mas eu quero lançar diante do Senhor as minhas ansiedades, para que o Senhor cuide de mim. Alguém que nessa noite queria fazer um entregue para Jesus? Levanta-se a sua mão. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Você que ainda não fez essa confissão diante do Senhor, essa oportunidade que Deus está permitindo que você tenha.
E assim, se você fizer, certamente Deus é aquele que vai lutar nas suas guerras. Ele vai estar guerreando a sua guerra. E nós sabemos que Ele vai fazer de você um vencedor. Em nome de Jesus. Alguém gostaria de orar pela sua vida? Dentro desse propósito? Não? Se não tem. Mas eu sei que Jesus é aquele que pode realmente. Se você tiver dificuldade, seja a luta que for, é só chamar. É só chamar. Chama Deus pelo nome. O próprio Jesus, sendo Filho de Deus, em obediência, em todas as lutas que ele enfrentava, o que ele fazia? Ele buscava o Pai. Ele se fortalecia no Pai. Não é verdade? Então, por quê? Quando ele subiu lá para o monte, Tiago estava lá presente. E ele viu as lutas que Jesus estava enfrentando. E quando ele estava a orar, ali as suas lágrimas tornou-se como gotas de sangue que foram colocadas ali. Sabe por quê? As aflições que ele estava passando, por mim, por você, por cada um de nós. E hoje você precisa valorizar. Eu queria te dar essa oportunidade. Mas se você, porventura, talvez tenha dificuldade para vir para frente, depois que eu terminar o culto, você pode me procurar, pastor, eu também já tomei essa decisão, eu quero tomar esse passo, eu quero servir ao Senhor, eu quero me entregar totalmente ao Senhor, em nome de Jesus. Chega! E pode dizer para o inimigo, olha, você perdeu em nome de Jesus. Porque aquele que opera em mim é o Espírito Santo que foi derramado para que eu possa realmente ter liberdade em servir e escolher o que eu posso fazer. Hoje escolheis a quem se vai, mas escolheis ao servir ao Senhor. Eu não sei quais as lutas que você está enfrentando, mas sabe, é só chamar por Deus, é só chamar pelo Pai, e Ele está pronto a derramar as bênçãos sobre a sua vida em nome de Jesus. Então nós vamos orar, estende as suas mãos, nós vamos orar e queremos que você saia daqui com as bênçãos do Senhor. Mesmo que você não veja aqui à frente, mas na frente você pode estar no lugar onde você está, mas você pode procurar. Se não for a mim, pode procurar qualquer uma pessoa, um membro da igreja, assim, olha, eu hoje tomei uma decisão e eu quero servir, eu estou encontrando dificuldade na minha área, mas eu preciso de reforço, eu preciso sair dessas aflições que eu estou a passar. Então chama pelo nome do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós queremos expressar a nossa gratidão a Ti. Ó Deus, por esse momento que nós passamos aqui na Tua casa, quando juntos nós nos alegramos, porque a presença do Teu Espírito Santo enriquece e traz para nós alegria, ao qual nós podemos confiar plenamente no Teu poder e na Tua graça. Ó Deus, porque bem sabemos que tudo que o Senhor conquistou por nós, lá na cruz do Calvário, na manifestação da Tua graça, quando o pecado abundantemente exercia, ó Deus, em nossa vida, a graça do Senhor superabundou e transportou o nosso coração de alegria. Obrigado, Senhor, pelas vidas que aqui estão. Ó Deus, pessoas que aqui estão e necessitam também deste encontro real com o Senhor. Em nome de Jesus, nós quebramos a cadeia do inimigo, ó Deus, e que todo embaraço caia por terra, em nome de Jesus. E que essa semana seja uma semana de bênção para nós, o Teu povo. Ó Deus, e se nós precisarmos, nós cantamos, mas sabemos que todos os dias, na Tua dependência, nós colocamos as nossas vidas, porque sabemos que somos eternamente dependentes do Senhor. Pois, Senhor, o Teu povo se reúne aqui, porque bem sabemos que o nosso louvor, a nossa adoração é dada ao Senhor. Por isso, ó Deus, nós suplicamos que as bênçãos dessa semana sejam as bênçãos, ó Deus, que sejam contadas cada dia mais na Tua presença, e que o inimigo, nosso adversário, esteja fora das nossas vidas, ó Deus, e que nós e a nossa família escolhemos servir ao Senhor. Ó Deus, profetizamos as bênçãos para cada membro e cada pessoa que entrou aqui nessa noite, que a nossa cidade seja protegida, não pelos equipamentos que estão espalhados pela nossa cidade, mas os olhos do Senhor estão em todo lugar a contemplar os maus e os bons. E é no Senhor que nós confiamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja presente no meio do Teu povo, reunido e por toda a terra espalhado em nome de Jesus. E todo o povo diz? Amém. Deus nos abençoe, queridos. Obrigado por tudo e vão na paz do Senhor, e que as bênçãos do Senhor te acompanhem e que siga todos os dias da sua vida, em nome de Jesus.